Eu vou ter 2 domingos que eu vou trabalhar o tema que foi despertado no estudo de 1 Coríntios 13 sobre amor. Então eu vou trabalhar nos 2 domingos seguintes pela manhã o tema, o que significa amar a Deus acima de todas as coisas e o que significa amar ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos lidar com esse tema nos 2 domingos seguintes, antes de iniciarmos o livro de Josué. Quero Jonas, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo, mas a exposição hoje vai se deter dos versos 6 ao 11. Diz assim as Sagradas Escrituras, irmãos: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou-se o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho algum, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Oremos ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra por meio da pregação. Cantamos a Tua palavra, oramos segundo a Tua palavra, lemos a Tua palavra. Agora queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco pelo poder do Teu Espírito, para nosso bem e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, é necessário que aquilo que está no nosso coração, no mais íntimo do nosso coração, escondido no nosso coração, ele venha à tona, ele saia pelos nossos lábios. É necessário que, enquanto o mal que está no nosso íntimo não for tratado, revelado, o Senhor não desistirá dos seus e fará com que aquilo que é mais pernicioso, mas que está ali escondido no coração, venha à tona para que seja tratado, para que seja restaurado a sua sorte. Jonas falou algumas vezes nesse texto no capítulo 4, e as palavras de Jonas foram reveladoras. No verso 3, ele diz assim: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ainda
No último texto, no penúltimo verso, ele respondeu à pergunta de Deus: é razoável a minha ira até a morte? Ele responde, quando Deus o indaga: é razoável, Jonas, essa tua ira por causa da planta? Ele disse: é razoável até a morte. O que estava guardado veio à tona. A maldade do coração se expressou. Como é bom saber, irmãos, que Deus vai fazer isso com seus eleitos. Ele vai quebrar os seus eleitos até ser tratado. Não tenha dúvida que por mais que você não pratique injustiça ou tente não fazê-lo, mas o passar por injustiça, o passar por sofrimento, não deve ser apenas uma maneira de olhar para si mesmo e ter pena de si mesmo, mas é o momento em que Deus está tratando com o seu coração. Ele está humilhando você, Ele está mostrando a vaidade do teu pensamento, Ele está dizendo para você: não confie em você mesmo. O Senhor nos faz passar por todas as lutas da caminhada, seja justo ou injusto, para tratar com o nosso coração. Para tratar com o nosso coração. O Senhor trouxe Jonas para o lugar que Ele queria trazer. Ele quis salvar os marinheiros em Nínive, mas Ele termina mostrando que Ele desejava também salvar Jonas, tratar com o coração dele e o que estava ali escrito. Ele queria ensiná-lo que aquilo que não é aquilo que entra que contamina, mas o que sai é o que revela o que está no nosso coração. Lembra que foi aos fariseus que Cristo ensinou esse conhecimento elementar. No caso de Jonas, Deus intentou, irmãos, arrancar dele cada vestígio de farisaísmo. Cada vestígio. Por mais que esse termo seja anacrônico aqui, porque o termo fariseu ele é usado posteriormente, mas o espírito farisaico, isto é, o espírito que estabelecia uma santidade externa e não lidava com o coração, e que se preocupava apenas com os aspectos visíveis, mas não com a alma. Isso não é apenas próprio de um período, isso é próprio da natureza humana. Os fariseus, eles eram um tipo de movimento de santidade, podemos chamar assim. Dentro da igreja judaica, eles eram conhecidos assim. Na teologia, é interessante, contrastando com os saduceus, eles eram conservadores. Em questões morais, irmãos, eles estavam preocupados com a consistência e com a pureza. Quanto à Escritura, a prática de santidade, era a intenção deles viver assim. A piedade pessoal que eles viviam era o meio que eles se sentiam seguros. Eu estou salvo porque eu pratico tais coisas. Alguns, Cristo disse, vocês são como um sepulcro caiado, belos por fora, e a morte domina por dentro. Não havia um coração gracioso neles para com o próximo.
O próprio Senhor Jesus, em Lucas 18, conta a parábola de 2 homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano, e o fariseu, descrito assim, ele orava de si para si mesmo, ele confiava em si mesmo, ele se achava justo e desprezava os outros. Era algo inequívoco. Quem é justo por sua própria justiça despreza o outro. Quem é justo pela justiça do outro tem misericórdia dos outros. Essa é uma lógica inequívoca na revelação. Eles eram ortodoxos, irmãos, mas eles estavam preocupados apenas com o aspecto externo. Deus precisava ir livrar Jonas daquilo que era apenas externo no seu coração, aquilo que era apenas externo no seu comportamento. O Senhor Jesus Cristo ainda nos ajuda a entender como é sério, irmãos, nós sermos crentes professos apenas de lábios, quando apenas professamos a fé sem termos no coração a verdade. Como comportamentos externos, padrões externos, podem esconder o que está de mais profundo arraigado no meu coração. Obviamente, não se pode tomar um caso como todos os casos, mas posso dizer que a maioria das vezes que eu lidei com pessoas extremamente radicais, em picuinhas teológicas, radicais com picuinhas teológicas, e eu caminhava com essas pessoas no gabinete, porque tinha aprendido com o tempo que o que eles estavam fazendo era escondendo o que estava no coração. E não demorava muito, com amor, com respeito, com cuidado, ele abria o coração e dizia: eu estou atolado na iniquidade, eu preciso de socorro. Eu preciso de socorro. É fácil viver uma ortodoxia externa, enquanto o nosso coração está completamente destruído pelo pecado. É possível sermos uma igreja doutrinariamente pura. É possível sermos uma igreja que excomunga os erros e ainda assim sermos moribundos espiritualmente. Fracos espiritualmente. Essa palavra do Senhor, irmãos, no livro de Jonas, encerrando, mostra como Ele cuida do seu povo. Será que o conhecimento de Deus que eu tenho tem produzido no meu coração, tem sido fruto de um coração quebrantado? Será que Jonas estava descobrindo ali naquele contexto, irmãos, que era possível experimentar essas coisas todas que ele experimentou e não ser tocado pela graça? Será possível isso? Viver a vida sem experimentar a graça? Nós podemos ainda caminhar segundo o que diz o texto de Jonas, e nós podemos dizer o seguinte, irmão, citando aqui Robert Murray McCheyne,
são as palavras dele, preste bem atenção. As sementes de todos os pecados estão em meu coração, disse ele. E talvez, ele disse mais, os mais perigosos são os que eu não consigo ver. Os mais terríveis, os mais trágicos, estão guardados no meu íntimo, fechados no meu íntimo, destruindo a minha vida por dentro. Até que chega o momento da realidade. Essa é a experiência de Jonas. Isso vai nos trazer lições gloriosas nessa manhã, à luz da palavra de Deus. Deus não ia apenas salvar os ninivitas, Ele queria tratar com o seu pregador, com o seu ministro, com o missionário, com o líder, com os presbíteros, com o pai, com a mãe. Ele quer tratar conosco. Porque vivemos a ensinar na nossa casa regras, leis e verdades, porque pregamos no púlpito verdades, porque ensinamos em todo canto, na nossa família, na igreja. Mas será que isso está no meu coração? Será que isso é a verdade do meu íntimo? O Senhor quer tratar com você hoje, meu irmão. O Senhor quer falar ao seu coração hoje. Não endureça o seu coração, para que você tenha vida e esperança hoje. E esperança. Qual a situação, qual a realidade de que Jonas está vivendo nesse último trecho das Escrituras, do livro de Jonas? Preste atenção, irmãos. Não foi por acaso que Jonas entrou em debate contra Deus. Isso na realidade revela a cada momento o que está no seu coração. Você tem sabiamente a narrativa de Jonas, vai contando isso. Deus ordena que ele vá para um lado e ele vai para outro, mas Jonas, ninguém ouve porquê, as razões, ele apenas toma decisões, e as decisões que ele toma de ir para um lugar, de ir para outro, vão ser reveladas lá na frente. O que está aqui dentro, Deus vai espremer e vai sair. E vai ser exposto. Irmãos, não pense você que pelo fato de você se ausentar do culto público no dia do Senhor, a decisão de não vir à igreja, a decisão de não vir à casa do Senhor, é simplesmente uma mera decisão, é o que está no teu coração. Isso vai ser mostrado, sendo você filho de Deus, Ele vai tratar com você. Não é um caminho, não é uma lógica, é porque você decidiu. Há algo no seu coração e o Senhor vai lhe quebrar para o seu próprio bem. Não é à toa que você toma a decisão de adentrar sites pornográficos. Teu coração vai ser revelado. Não é à toa que você toma decisões, tendo Deus dito, vá para Nínive, e ele foi para Tarsis. Não são apenas meras decisões, é o que está aqui. É o que está aqui. Os nossos problemas, muitas vezes eles são
justificados, porque nós não estamos agindo, nós estamos reagindo ao mal. As nossas ações pecaminosas, elas não são o melhor termômetro, em certa medida, mas as nossas reações à vontade de Deus, elas são um termômetro. Ora, quando a palavra diz, vá para tal lugar, faça isso, e você faz outra coisa, essa reação ao que foi feito, é que revela o que está no seu coração. Quase Jonas corre, quase foi destruído por uma tempestade, passou horas de trevas no ventre de um peixe. Agora ele tem um caminho de volta para Nínive, e aquela mensagem que foi pregada, que foi anunciada por ele, o faz sair da cidade. Ele não fica lá para ver a obra de Deus sendo produzida no coração, como Paulo pregava e nutria aquilo no coração das pessoas. Ele sai para ver o que vai acontecer, na expectativa de que acontecesse o que ele falou e eles fossem destruídos. Veja só, irmãos, Jonas estava sentado fora de Nínive, tendo feito o que fez. Agora o seu coração está sendo verdadeiramente exposto. Jeremias passou por algo similar. Ele determinou não mais falar no nome do Senhor, porque a palavra era como um fogo dentro dele. Ele tinha sofrido, ele não suportaria mais. Lá em Jeremias, no capítulo 20, verso 14 a 18, você pode abrir o texto comigo, preste bem atenção nas palavras, e ali ele diz, essa palavra que eu anunciei é como um fogo dentro de mim. Jeremias capítulo 20, verso 14 a 18, diz assim as Escrituras, irmãos: maldito o dia que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que isso consumam de vergonha os meus dias. Essas são as palavras do profeta que experimentou, e Jonas disse, é melhor morrer, Senhor, do que ver o que eu estou vendo. A situação de Jonas era clara, era esse o lugar que ele se encontrava. Correu e correu, agora está sentado, sendo julgado pelo próprio Deus. A palavra que ele pregou, como um fogo, arde no seu coração. O grande mistério que se segue a partir daí, a rebelião de Jonas nos ensina outros princípios importantes. Nós devemos reconhecer, irmãos, a presença do elemento misterioso aqui. Será que um servo de Deus ele pode entender? Será que um servo de Deus ele pode compreender por que nós reagimos a Deus desta maneira, de modo tão frequente? Às vezes está além da nossa capacidade de julgar. Por que nós agimos assim com tanta frequência?
Por que nós andamos dessa maneira como Jonas andou? De maneira em que ele foge da vontade de Deus, revelando o que estava ali no seu coração. A palavra vai descortinar o que está dentro de nós. Quando Deus, irmãos, Ele se move em grande poder, existem ocasiões quando os homens são usados de modos extraordinários para que eles alcancem piedade de vida extraordinária. Mas depois daquilo que lhes aconteceu, eles caem em profunda tristeza. O depois do terremoto, o mistério é que eles foram levados, Jonas foi levado para fazer coisas impressionantes. Imediatamente após ele se abate. Talvez como Elias. Há um elemento de mistério. E nós precisamos ser sábios o suficiente para não irmos além dele. O Senhor permite os seus servos, momentos tão gloriosos, e de repente eles caem em momentos de tanta fraqueza. Como Noé era conhecido, um homem reto e íntegro na sua época, ele e a sua casa foram poupados. Quando ele sai da arca junto com os animais e os seus filhos e a família, ele entra no quarto e se embriaga de tal maneira pecaminosa. Um comentarista disse: muitas vezes a nossa fidelidade pública não condiz com a nossa infidelidade privada. Depois de ser o homem que Deus usou para libertar, ele adentra ao seu quarto e se embriaga de maneira pecaminosa. Há muito mistério nesse texto, mas a verdade é: o Senhor permite que os seus servos passem por momentos como esse, e depois Ele expõe o que está ali no coração deles. Mas qual era o conflito que havia no coração de Jonas, irmãos? O que era que havia ali? Martinho Lutero, ele dizia o seguinte: ele falava que depois que ele pregava e terminava a mensagem de Cristo, ele dizia assim, o evangelho, ele dizia assim: o Satanás, ele espanca as minhas costas. Interessante isso. Quando ele terminava o serviço, ele terminava o culto, ele dizia: o maligno batia nas minhas costas. Isso era uma imagem vívida da experiência dolorosa de um peregrino. Lutero sabia, irmãos, que ele ia ser poderosamente usado. E ele então começa a sentir o desejo, as afeições que ele tinha colocado à disposição de Deus. Ele dizia: a minha vontade, tudo que eu tenho, eu entrego ao Senhor. O reino das trevas se levantou contra ele. Mas ele se impressionava ao mesmo tempo que um momento, um sentimento do seu coração, dizia Lutero, de repente começava a se voltar contra o próprio Senhor dele, dentro do seu íntimo. Aquele sentimento era tomado. E aquele sentimento pecaminoso, irmãos, Satanás soprava para que ardesse ainda mais. E quanto menos esperava, ele dizia: estava ali no meu coração.
continuamente, ao fazer o que tinha de ser feito, quantas vezes, sendo fiel ao Senhor, um sentimento brota no nosso coração que nos coloca contra o nosso amado Deus. E se não tratarmos, Satanás inflamará o nosso coração. Nós rapidamente nos esquecemos, quando começamos a travar brigas pessoais, nós nos esquecemos rapidamente que nós estamos vivendo, que os nossos inimigos, eles não são carne nem sangue, mas brigamos e lutamos contra espíritos, contra poderes espirituais. Quando nós adentramos os reinos das trevas, a repercussão disso é clara, receberemos o contra-ataque. Quando nós pregamos, irmãos, o reino de Deus, batalhando contra o reino de Satanás, o inimigo de Deus, Satanás, se levanta contra aqueles que vão fazer a obra dele. Preste atenção, Satanás não poderia mais ganhar Nínive de volta, por gerações. Ele não tinha mais o que fazer para tirar Nínive das mãos do Senhor. Então o que é que ele pode fazer? Ele poderia atacar aquele que pregou a palavra. Poderia inflamar no seu coração sentimentos pecaminosos. Ele poderia fazer dos instrumentos de Deus seus servos por algum momento. Aquele pecado que estava adormecido no coração de Jonas foi inflamado com isso. Preste atenção, irmãos. Satanás começou a trabalhar para que Jonas perdesse o prazer por Deus e pelo seu reino. Por Deus e pelo seu reino. O que ele viu foi um reino das trevas se submetendo ao Deus Todo-Poderoso. De repente, ele sucumbe aos desejos desse reino das trevas. Quão vigilante eu tenho de ser, quão enganoso é o nosso coração e quão fácil nós somos persuadidos ao erro. Quando você perde, irmãos, o prazer por aquilo que Deus está fazendo, quando você perde o paladar pelo poder e pela obra de Deus, quando você deixa de ver o reino de Deus sendo manifestado, mesmo no meio do caos, quando você perde isso, é porque Satanás está lidando com o paladar, você está perdendo o sabor, a visão, a percepção, e os teus sentimentos passam a dominar. Eu quero morrer, agora a minha vontade, o meu desejo, os meus sentimentos, as coisas que me preocupam, assumem o lugar do reino, daquele que liberta os inimigos das trevas, e o meu coração é tomado por isso, e eu passo a ser o centro do universo. Satanás vai quebrando passo a passo, e meu coração vai se submetendo a isso passo a passo. De repente eu olho e não consigo ver a glória de Deus na libertação dos ninivitas. É melhor morrer, Senhor. Quando você vê alguém que ele fez tanto mal, vindo e se arrependendo diante de Deus,
Qual o seu sentimento? Você diz, eu tenho, não sei, eu conheço, é um homem duro. O que é que está no teu coração? Você não crê no poder de Deus, o que é que está acontecendo? Você está perdendo a visão, você está sendo tomado por um sentimento carnal e não consegue ver o poder de Deus em transformar os homens, até mesmo seus inimigos. Por que não oro pelos meus inimigos? Por que não oro por aqueles que me fazem mal? Porque eu tenho medo, como Jonas, porque eu sei, Senhor, que Tu és misericordioso, compassivo. Ora, como Jonas, nós agimos tomados de sentimentos de autocomiseração. Destruídos. A sogra que diz, eu não quero mais que você volte para ela. Eu não quero mais que você volte para ele. Eu não quero isso. Não tem mais graça, não tem mais poder. O Deus que quebra corações, o Deus que tira o homem das trevas, o Deus que arranca o homem do inferno, não pode fazer isso, porque eu odeio essa pessoa. Eu não posso vê-la aos pés de Cristo. Eu não posso vê-la. Jonas, é o teu nome. Jonas, é o teu nome. E Deus está dizendo, é razoável isso? É razoável isso? Não é. Ah, irmãos, e quanto pré-julgamento nós fazemos dos outros. Me preocupa tanto, irmãos, a nossa época. Eu falo isso pontualmente aqui nesse púlpito, eu vou falar agora um pouco mais. O mundo conservador é uma grande bênção, um cuidado apenas para você ser tão conservador que não dá espaço para o evangelho mudar os que pensam diferente de você. E você que tem problemas com Lula, como seria o seu coração se Deus salvasse ele? Como você reagiria? Nunca! Por quê? Por que não há espaço para isso no teu pensamento? Por que você não ora por isso? Porque você teme que o Deus que é compassivo e longânimo possa salvá-lo. Por quê? O que está no teu coração? O que se passa aí? Nossos pré-julgamentos, irmãos, precisam ser expostos, assim como foram na vida de Jonas. Uma vez expostos, eles serão destruídos pelo poder da graça. Pelo poder da graça. Interessante, que mistério impressionante Jonas vai revelar aqui acerca do seu coração. Na realidade, Deus, o que eu queria mesmo era servir um Deus que fosse a minha imagem e a minha semelhança, que fizesse o que eu quero, não o que o Senhor quer. No fundo, Senhor, o que eu quero é ser Deus. É isso que está dentro do coração. O que eu quero é ser Deus.
Irmãos, o profeta sabia que servia ao Deus vivo e verdadeiro o transformaria a imagem e semelhança de Deus, e que isso teria custos terríveis para ele. Ele teria que se conformar à imagem de Deus. Eu teria que estar disposto a ver minha reputação ir para a lama. Diante dos ninivitas, o que eu falei não se cumpriu. Diante de Israel, quando eu voltar e ver a salvação dos ninivitas, a minha reputação vai para o chão. Porque Jonas precisava aprender que ele era um tipo de Cristo, não apenas vivendo 3 dias dentro de um peixe e saindo, mas também que destruiu a sua própria reputação. O que está escrito em Filipenses, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. O Deus que criou o mundo se fez servo. O Deus que é eterno nasceu. O Deus que tem todo o poder e riqueza nasceu numa manjedoura. O Deus que é dono de todas as coisas, não tinha onde reclinar a cabeça. O Deus que criou o sol, quando morre na cruz, o sol se apaga diante dele. Ele está pronto para sofrer os danos por amor ao seu povo. E é isso que Jonas precisava entender. E é isso que eu tenho de entender. Eu preciso ver o meu nome destruído para que o Senhor seja exaltado. Não a minha reputação, não a minha honra, não a minha glória, mas o nome do Senhor. Era o que Jonas deveria entender. Ora, irmãos, preste atenção nos pontos que ainda precisamos apontar. A real questão disso era: Jonas queria ser igual a Cristo? Ele desejava ser igual a Cristo? Jonas estava pronto para morrer, se nem a sua reputação ele queria entregar. Imagina dar a vida por eles. Cristo morreu por nós. A distinção é profunda. Você sabe que um comentarista, irmãos, descreveu assim acerca daquilo que precisa ser o único inimigo, o último inimigo a ser destruído. O mundo foi destruído, o diabo foi destruído, mas diz: existe um inimigo ainda que tem que ser destruído todo dia. E ele falou: o último inimigo a ser destruído é crer em si mesmo, é confiar em si mesmo. Ele disse: é duro de matar. O crer em si mesmo é duro de matar. Porque nós faremos qualquer concessão, irmãos, para viver, para que o meu eu viva. Nós faremos qualquer concessão. O eu vai permitir crer em qualquer coisa. O eu vai querer viver. Se ele, não importa, ele vai dar qualquer coisa, ele vai crer em qualquer coisa, ele vai sacrificar qualquer coisa, ele vai sofrer qualquer coisa, ele vai a qualquer lugar, ele vai ser arrancado de algumas ou todas as liberdades, ele vai carregar a cruz, ele vai afligir a alma, ele vai sofrer, ele vai fazer o que tiver ao seu alcance, desde que ele viva. Nós vamos lutar contra Deus, contra a vontade dEle, contra a palavra, mas que eu viva, que eu permaneça, que eu subsista, que eu subsista. Eu farei tudo, se o meu eu for poupado.
A última palavra não foi de Jonas, foi de Deus. Porque a última palavra revela como Deus precisava destruir Jonas para que ele entendesse o que é viver para ele. É certo, disse o Senhor no último verso do capítulo 4 de Jonas: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas não fala mais. Preste atenção no que eu vou lhes dizer. Essa é uma narrativa que se confunde com uma parábola. Por parábola, não entenda que os personagens não são históricos e o que aconteceu aqui não é histórico. O término dela é como uma parábola. Termina como, por exemplo, o filho pródigo que retorna para casa, e o pai termina falando com o filho que ficou em casa: não terei eu misericórdia dele, e aí encerra. Da mesma forma, o Senhor está dizendo a Jonas, porque como livro didático, profético, histórico, o Senhor está dizendo: o que você está fazendo viver precisa morrer. Os desejos do teu coração. O que você ama é comparado ao cuidado que você tem com uma planta, porque é tão desastroso que você ama uma planta e não tem misericórdia de uma nação que vai ser lançada no inferno. Como é fácil trocar isso. Trocar o meu eu pela vontade de Deus sempre é trocar as coisas pelas pessoas. Trocar as pessoas por Deus é inverter os valores completamente. Completamente. Entre coisas e pessoas, eu prefiro coisas. Entre pessoas e Deus, eu prefiro as pessoas. Entre eu e nós, eu prefiro eu. Todas as vezes nós escolhemos mal quando o que está de pé é o meu eu preciso fazer morrer. Eu seguia uma nutricionista nas redes sociais, indicada por um médico amigo, e indicou e eu fui lá. Já não sigo mais, deixar claro, mas vou explicar por quê. Ela ensinava coisas interessantes do dia a dia, mas um dia ela se revelou vegana. O problema dela está deixando de usufruir do melhor da vida, não é? Aí ela então é vegana, tudo bem, eu não vou respeitar. Só que aí vem um outro problema anexado a esse. Aí um dia ela está filmando uns animais e ela disse assim: eu deixei de comer carne e passei tudo que vem de animal eu deixei de comer, e hoje não como mais, por conceito, por questão de saúde, mas hoje é por causa dos sentimentos desses animais que sofrem na hora da morte. Que escalada!
Aí eu fui lá e parei de seguir. Falei, isso é loucura. Preste bem atenção, irmãos. Esse é o caminho. No final, eu troco os animais pelas pessoas. Eu não tenho problema nenhum com o aborto, mas eu não posso comer uma carne de animal, porque o animal sofre. Ora, se isso não é o espírito de Jonas, eu tenho pena dessa planta, mas não tenho pena daqueles que estão indo para o inferno. Deixa eu encerrar respeitando o texto, porque termina com uma pergunta. É para que eu lhe faça também uma pergunta. E você me responde no seu íntimo. O que você tem amado mais nessa vida? O que é que você mais se importa nessa vida? Será que o fato de você não falar do Evangelho para as pessoas revela que você se preocupa com ela mais com outras coisas do que com a alma? Por que as pessoas estão ao seu lado e você não testemunha de Cristo para elas? Porque as pessoas não sabem que você é crente. Você acha que o problema delas é conservadorismo? É esquerdismo? O problema delas é mais profundo. Quando eu me importo com outras coisas, eu sou como Jonas, que se angustia até a morte por uma planta que morre, mas não se importa com a alma do que está ao seu lado. O que você tem feito revela o que está no seu coração. As decisões que você tem tomado à parte da palavra, contra a palavra, revelam o que precisa morrer em você. Graças a Deus por Jesus Cristo, que vai fazer assim com seus eleitos. Sairá pela boca o que está aqui no coração. Ele tratará conosco para o nosso bem. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Deus de toda a glória, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade, que se compadece da nossa alma e da nossa vida, e que fortalece a nossa fé e nos ensina poderosamente. Ó Deus, usa pelo poder do teu Espírito a tua palavra nessa manhã, para transformar a nossa vida verdadeiramente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.